Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em 2 Reis, capítulo 4. Eu marquei para vocês o versículo 2, mas eu quero ler toda essa história, que está do 1 até o 7. E nós vamos entender um pouco da aflição de uma viúva. Ela chega para Eliseu no capítulo 4, versículo 1 e diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Olha a situação. Primeiro ela chega para Eliseu descrevendo quem era o marido dela. O marido dela não era qualquer pessoa, era uma pessoa muito especial, tanto para ela como para Eliseu e para toda a comunidade. Ela diz que ele era discípulo dos profetas, ele era servo de Eliseu e ele temia ao Senhor. Ela só esqueceu de dizer que ele tinha uma outra característica. Ele era velhaco. É assim que você conhece? Uma pessoa que se mete em muitas dívidas e não paga? Aqui no Nordeste a gente diz que é velhaco. É uma pessoa que não conseguiu honrar com seus compromissos. E aqui nós já podemos ter um aprendizado. O povo de Deus também sofre, o povo de Deus também passa por dificuldades. Os servos de Deus também investem mal. Às vezes não, na maioria das vezes, vivendo no país que nós vivemos, de uma economia que não tem nada de estabilidade, é normal que a gente faça alguns negócios errados, ou que a gente planeje de forma errada. E isso muitas vezes não é nem questão de imprudência, é muitas vezes a situação econômica que muda do dia para a noite. E aquele homem morreu deixando muitas dívidas. E naquela época, se você não pudesse pagar a dívida, seus filhos eram levados como escravo para pagar a dívida. E foi assim que aconteceu. O credor veio à porta dela e ela pediu um tempo para que ela fosse conversar com o profeta, para que o profeta lhe desse alguma luz, alguma esperança. E no versículo 2, Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Essa é a frase que nós mais dizemos o tempo todo. Eu não tenho nada. Eu não conquistei nada. Eu vou passar a minha vida e não tenho nada. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido esse espírito de miséria. Está repreendido. Quem não tem nada é o diabo. Que não tem uma família, não tem amigos, não tem um lugar para chamar de seu e não tem o Deus poderoso que nós temos. Então nunca diga isso, que você não tem nada. Porque nem que seja um pouquinho, você tem. Seja do que for, você tem. Nunca diga que não tem. E nunca declare isso, porque é isso que o inimigo quer. Depois de Deus fazer tantos milagres na tua vida, você ainda tem coragem de abrir a boca para dizer: eu não tenho nada. Isso é até um pecado gravíssimo. Isso é murmurar. Isso é ser mal agradecido. Então está repreendido todo espírito de miséria da tua casa. Eliseu faz uma pergunta que eu repito para você: o que é que você tem em casa? O que é que você tem? Porque Deus começa a fazer os milagres com aquilo que nós temos, com os 5 pães e 2 peixinhos. Com o que você tiver em suas mãos e entregar ao Senhor, será o começo de uma grande história. O que é que você tem? Seja muito, seja pouco, o que é que você tem? Entregue ao Senhor e Ele multiplicará. E Ele fará desse teu pouquinho a tua maior fonte de renda, talvez, ou a maior fonte do teu milagre. Algumas pessoas dizem assim: eu quero acabar o meu casamento porque eu não sinto mais nada pelo meu marido ou por minha esposa. Eu não tenho nenhum sentimento. Tem certeza que não tem nada, nada, nada? Nem um pouquinho? Porque se tiver um pouquinho, Deus pode transformar em muito. Deus pode multiplicar isso.
Eu tenho tão pouca fé, basta do tamanho de um grão de mostarda e tudo será resolvido. Deus faz do pouco muito, Deus tem esse poder de multiplicar, de transformar. Você precisa apenas entregar. Aquela viúva precisava entregar o que ela tinha a Deus como um ato de fé, e Deus faria o restante dos milagres. Tinha algumas coisas que ela precisava fazer para que o milagre acontecesse. Tinha a parte dela, Deus faria a parte dele e ela teria que fazer a parte dela. Primeira parte que ela teria que fazer, entregar o pouquinho que ela tinha para Deus. Ela não podia dizer que não tinha nada. Ela pensa um pouquinho e no versículo 2 ela completa a frase, ela diz assim: eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Isso é suficiente para Deus. Qualquer coisa que você lhe entrega nas mãos, Ele transforma isso em muito. E tinha outra parte que ela precisava fazer. No versículo 3, então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Olha só aquele alerta, não poucas. Então, o teu milagre ele vai ser do tamanho da tua fé. Se você crê que Deus pode encher 2 vasilhas, você pega 2 vasilhas e você vai ter 2 vasilhas cheias. Se você crê que Deus pode encher 50 vasilhas, Deus vai encher as 50 vasilhas. A tua parte é crer. E se você crer, você vai receber do tamanho da tua fé. Então aquela mulher tinha agora uma tarefa de pedir vasilhas. E parece fácil, não é isso? É só ir nos vizinhos e pedir vasilha emprestada. E quem ia querer emprestar vasilhas para a mulher do caloteiro, do velhaco, que deixou um monte de dívida? Será que ela devolveria a vasilha? Hein? Era um desafio ou não é? Mas aquela mulher estava com tanta fé que ela estava transbordando de certeza que Deus faria um milagre. E ela saiu contando a seus vizinhos: me empresta uma vasilha porque Deus vai fazer um grande milagre na minha casa. E ela disse isso com tanta certeza que as pessoas acreditaram e emprestaram suas vasilhas. E foram muitas as vasilhas que ela conquistou com esse seu pedido. A tua fé, ela consegue mudar a cabeça dos teus vizinhos? A tua fé muda as pessoas com quem você convive? Eles acreditam naquilo que você está falando pela fé que você tem, pela fé que está transbordando em você? A outra parte que ela tinha que fazer está no versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Olha, outra coisa que tinha que acontecer. Ela tinha que entrar em casa e fechar a porta. Isso me lembra de Mateus 6,6. Quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e o teu Deus em secreto te recompensará em secreto. Tem batalhas tuas que você está lutando com Deus que ninguém sabe. Tem coisas que Deus fará no secreto contigo, sabe? É na porta fechada, é no teu lugar secreto que Deus vai mudar a tua história, que o milagre vai acontecer. As pessoas não precisam ficar sabendo. Somente quando o milagre acontecer, quando você abrir a porta, elas vão ver a transformação. Ninguém viu Jacó lutando com Deus de noite, mas todo mundo viu Israel saindo de madrugada, vencedor com sua bênção na mão. As pessoas vão ver a tua vitória de guerras que elas nem sabiam que você estava lutando. Sabe? Algumas pessoas vão se admirar dos milagres que Deus vai fazer na tua vida e elas nem sabiam que você estava lutando por isso. Então uma das regras era: fecha a tua porta. Ela foi, no versículo 5 diz: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, versículo 6, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E aí o azeite parou. Quando ela parou de olhar para o azeite e ela olhou para o filho dela e disse: me dá mais uma vasilha, o azeite parou.
Quando a gente muitas vezes olha para as pessoas, quando a gente tira os olhos de Deus, tira os olhos do milagre, Ele para. Porque a gente deixa de crer que a gente ainda pode mais e mais. O versículo 7 diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Foram tanto azeite que ela conseguiu vender o azeite, pagar suas dívidas e ainda viver do que sobrou. Queridos, olha só como Deus é tremendo, como Deus pode fazer com que aquele milagre que tanto você necessita seja resolvido de uma forma milagrosa. Depende da tua fé, quantas vasilhas você vai conseguir, quanto você vai acreditar que na porta fechada, dentro do teu quarto, Deus é poderoso para ouvir a tua oração e mudar a tua história. Depende da tua fé. Aquela mulher tinha uma dívida, mas ela também tinha fé. Ela tinha uma vida difícil, ela estava prestes a perder seus filhos, mas também ela tinha um Deus poderoso. E quando a gente coloca na balança quem é Deus perto dos nossos problemas, Deus é muito maior, os nossos problemas não são nada para Ele. O salmista diz que Ele ri dos nossos inimigos, porque Ele pode resolver toda e qualquer situação. Não há nada difícil para o nosso Deus. O que é que você tem em casa? O que é que você tem no seu coração? O que é que você tem em suas mãos? Coloca nas mãos do Senhor e você verá a multiplicação. Deus faz o pouco render. Com Deus o pouco fica muito. Eu creio nisso e eu tenho vivido isso. Deus tem me sustentado em meio às crises. E eu sempre entrego a Deus tudo. E eu espero que Ele sempre faça os milagres. E por isso muitas pessoas não entendem quando eu conto dos meus milagres. Como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu quando eu fechei a porta do meu quarto e orei ao meu Senhor e eu esperei por Ele. É isso que acontece na vida do cristão. Queridos, o azeite nessa história não é apenas dinheiro, não é apenas uma solução financeira. Esse azeite é milagre, esse azeite é Espírito Santo. Quanto na sua casa tem do Espírito Santo? Deus quer multiplicar o Espírito Santo. Talvez você diga: eu tenho um pouquinho numa botija, eu tenho um pouquinho nesse vaso de barro que sou eu. Deus quer multiplicar esse azeite em você. Deus quer multiplicar o Espírito Santo em você. Você crê nisso? Você vai dar quantas vasilhas para o Senhor? 2, 3, 50, 100. Conforme você crê, Deus vai encher, vai encher, vai encher. Enquanto você estiver olhando para o Espírito Santo, mais dele você vai ter. Mais e mais e mais. E a tua casa será conhecida como a casa do azeite, a casa do Espírito Santo. Quando o noivo vier, você não vai ter somente uma vasilha cheia, não vai ter somente uma lamparina. Você vai ter azeite de reserva. Você vai estar aguardando aquele que te sustentou enquanto você esteve aqui nessa terra. Isso não é maravilhoso? Isso não te traz paz? Isso enche o meu coração. Esse azeite enche o meu coração todos os dias. Todos os dias eu chego a Deus com minha vasilhinha. Eu digo: por favor, Deus, enche de novo. Enche de novo. Enche de novo. Vamos orar por isso agora. Deus querido, algumas pessoas estão aqui se lamentando porque tem tão pouco. Algumas estão dizendo que não tem nada, Senhor Deus. Repreende esse espírito de miséria, esse espírito de depressão, de autoestima baixa, Senhor Deus. O teu povo foi chamado para ser cabeça e não cauda. Posiciona o teu povo, levanta a nossa cabeça para que a gente veja que a nossa redenção está próxima. Ajuda essas pessoas, Senhor Deus, que tem apenas uma vasilhinha de azeite, que acham tão pouco, mas o Senhor prometeu que viria uma chuva serôdia sobre nós, que as nossas panelas iam transbordar, que nós iríamos desaguar nesse mundo com toda a ousadia que vem do Espírito Santo. Queremos ter azeite para dar e vender, queremos ter azeite para distribuir com os nossos vizinhos, queremos ser conhecidos como a casa do azeite, a casa do Espírito Santo. Deus, que as pessoas olhem para nós e vejam o multiplicar do Senhor na nossa vida.
Que as pessoas olhem para nós e fiquem admirados e digam, mas você não era aquela viúva, mas você não era aquele sofredor, mas você não era aquele. Não, agora eu não sou mais, nunca mais nos chamarão de desamparados, porque o nosso Deus nos acolheu, nos adotou, nos fez seus filhos. Nós agora somos co-herdeiros de Cristo, aquilo que é do Pai é nosso também, e por isso nós não sentimos falta de nada, porque Ele é conosco. Obrigado, meu Deus, dá-nos um dia de vitória, encha a nossa vasilha para que possamos sair por aí, não com cara de quem está precisando, mas com a cara de quem tem para dar a todos que vêm a nós, que sejamos uma fonte a jorrar nesse dia. Em nome de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém, amém, amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.